Hashtag 021, Apocalipse, estudando as profecias. Carta à igreja em Esmirna. A tônica desta igreja é a perseguição contra o cristianismo. No capítulo 2, versículo 8 a 11 do Apocalipse, vamos encontrar: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Note-se que Jesus, o Senhor, se apresenta a cada igreja mencionando algumas das suas características, as características das igrejas, né? Que lhe atribuem particular autoridade para lhes levar o testemunho que profere. A igreja de Esmirna, já prestes a passar pela prova da perseguição da falsa igreja, revela-se como que foi morto e reviveu. Também foi ele perseguido e pela verdade foi crucificado como ladrão, sedutor de mulheres, explorador de damas virtuosas, herege, feiticeiro, bruxo, e tudo que vocês possam imaginar disseram que Jesus era. Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus já era o Espírito perfeito, já era o Cristo. E podia dizer: eu e o Pai somos um. E foi morto e reviveu, e venceu a morte. E também nos ensinou a vencer a morte. Os que fossem chamados a selar com sangue o seu testemunho deviam lembrar de que repousavam sobre eles os olhos de alguém que partilhou a mesma sorte, mas triunfou sobre a morte e podia fazê-los sair das suas sepulturas de mártires e fundar o verdadeiro cristianismo. O que é infame nas religiões cristãs hoje em dia é que há um cristianismo caricato pregado pelos religiosos de conveniência que não é o verdadeiro cristianismo, porque usam a fé dos ingênuos para se locupletar, para se enriquecer. Vejamos o versículo 9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagogas de Satanás. Sei da tua pobreza, mas tu és rico. O que parece um paradoxo é, na verdade, o que ocorre hoje com esta humanidade, com os homens enganados pelo poder temporal, que trocam o poder eterno pelo poder fugaz deste mundo de ilusões. Por isso, fica claro aqui que os verdadeiros ricos do mundo são aqueles que depositaram sua fé no Cristo de Deus. Os outros
fazem de tudo para se perpetuar no poder a qualquer preço. Não percebem que vão ter que prestar contas ao plano divino por tudo que receberam de poder político, financeiro, dom artístico, inteligência e muitas outras coisas. E usam para subjugar os humildes, os que na sua ingenuidade santa colocam sua fé, seu suor, seu sangue na crença ao Divino Mestre. Mas os que deveriam dar o exemplo apenas os exploram e os desviam, só que não ficarão impunes. A impunidade é lei do engano. Esta riqueza desses enganadores é a moeda que não tem valor para Deus. Teria se ela fosse utilizada dentro das leis divinas, que seriam contabilizado o bom emprego desses valores na construção do amor de Deus, do respeito às suas leis. O que nós vemos, na verdade, é que as riquezas do mundo são mal empregadas, só trazem desgraça à humanidade, só servem para causar disputas, guerras e todo tipo de degradação humana. Não foi por pouco que o Mestre Jesus declarou que há muitos ricos pobres e muitos pobres ricos. Esses que se dizem judeus e não são, outro versículo importante, porque são da sinagoga de Satanás, são as almas que se vendem ao bezerro de ouro. É evidente que o termo aqui, judeu ou hebreu, não é empregado no sentido literal. Deve ser compreendido à luz do Evangelho, de um modo geral. Vamos dizer, são os religiosos que se vendem por dinheiro, para explorar os humildes. A linguagem de São Paulo também esclarece este ponto. Na Epístola aos Romanos, capítulo 2, ele diz nos versículos 28 e 29, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é interiormente. E circuncisão é do coração, do espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E podemos interpretar essas palavras do apóstolo Paulo desta forma, porque não é judeu ou hebreu que é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquela que é apenas exteriormente, isto é, na carne, mas é judeu aquele que é no interior, circuncisão é aquela que é no espírito, no coração, na alma, não na letra, não na exterioridade, não na hipocrisia, que é o fermento dos fariseus, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A gente já viu que, ou talvez a gente já vai ainda, aquela questão da circuncisão, eu já expliquei em outro capítulo aí. Tem um fundamento lá atrás, quando Moisés criou isso, que era a questão de higiene. Em outro lugar, na mesma epístola, aos Romanos, capítulo 9, versículos 6 e 7, porque nem todos aqueles que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Vamos sempre lembrar aqui, quando a gente fala de judeus, Israel, nós estamos falando da cristandade hoje, tá? Não é mais aquele povo. Hoje a ideia é muito mais ampla. São os cristãos, verdadeiros cristãos. Quando falamos de judeus, israelitas ou hebreus, estamos falando hoje em dia de cristãos.